Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de São João, capítulo 3, por favor. São João, capítulo 3. Um dos maiores problemas que nós outros enfrentamos hoje na igreja, e não só na igreja de hoje, mas isso já acontecia desde os primeiros apóstolos, são pessoas que estão dentro da igreja e elas são nascidas da carne. O que significa isso? Os nascidos da carne são aquelas pessoas religiosas, elas frequentam a igreja, elas conhecem a palavra, elas até guardam algumas obrigações da palavra, elas já foram até bendecidas na igreja, mas elas não pertencem ao reino de Deus. Elas estão na igreja, mas estão fora do reino de Deus. Parece contraditório, não? Porque as pessoas pensam que todos os que estão dentro de uma igreja são filhos de Deus e que, por lo tanto, são cidadãos do reino de Deus, mas não são, porque essas pessoas que elas são nascidas da carne, elas são pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam sendo pessoas problemáticas. Não é que tenham problemas, é diferente. Problemas sempre vamos enfrentar, mientras estemos nesse mundo. Mas elas são pessoas problemáticas. Elas são problemáticas. E elas não conseguem cambiar, aunque elas conhecem na Bíblia, repito, mas elas não conseguem cambiar. Elas continuam tendo a mesma conduta, ou o mesmo comportamento que elas tinham antes de conhecer a igreja. Elas apenas melhoraram em alguns aspectos, mas o caráter de ella, o comportamento de ella não cambia. Razão por la qual ela todavia sigue tratando mal a seu marido, tratando mal a sua esposa. Esse é o motivo por el qual a pessoa, mesmo estando dentro da igreja, ela continua falando malas palavras, grosserias. Ela mesmo estando dentro da igreja, ele continua com outras mulheres. Mas por quê? Porque a pessoa, ela está dentro da igreja, mas ela não está no reino de Deus. E por isso que ela continua sendo a mesma pessoa. Um exemplo claro na Bíblia, e Jesus ele ensina através deste exemplo, é Nicodemo. Porque a Bíblia diz assim, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemo, prominente entre os judeus. Prominente por quê? Porque ele era um homem da alta esfera de los judeus. Ele era um homem que tinha muita influência dentro das leis judaicas, dentro da sinagoga. Ele não era um ignorante, ele era um conhecedor da lei, da letra. Então ele foi a Jesus, disse aí, este vino a Jesus, por que ele foi de noite? Porque ele não queria perder a posição que ele ocupava. Ele não queria perder os privilégios que ele tinha. Ele não queria ser visto com Jesus. Então, por isso que ele foi a Jesus de noite. Ou seja, isso representa aquelas pessoas que elas, há muita gente que já está dentro da casa de Deus há bastante tempo, mas ela tem vergonha de confessar que ella é cristiana. Ela tem ainda uma vergonha de dizer, eu entreguei minha vida a Jesus, porque ela não quer que nadie sepa, e por isso que ela se comporta igual a las pessoas, para que nadie se dê conta que ella agora és um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, porque ela não quer que nadie sepa, para que não se burlem de ella.
para que nadie diga, hermana, hermanito, Bíblia, que te estão lavando o cérebro. Ela não quer. Então, ela, quando vem à igreja, muitas vezes ela vem a estar escondida. Aonde vá? Não, me vou a um mandado, para não assumir de eu vou buscar a Jesus. Porque ela não quer que nadie sepa. Ela não habla de Jesus para nadie, porque ela tem vergonha de falar. Ela não habla de Jesus. Ela não confessa a Jesus. Porque ela não quer que nadie sepa que ela está vindo à igreja. Ao mais, igreja universal, não? Ao mais, igreja universal. A igreja universal. Então, se a pessoa, ela está igual Nicodemo. Igual a esse homem. É uma religiosa. Mas ela todavia não confessa a sua fé. Ela não professa a fé. Ela todavia segue com as práticas religiosas de antes. Por isso que ela não se deshace das imagens. Por isso que ela continua tendo amistades que não são buenas amistades. Por isso que ela continua tendo na conduta errada. Porque ela todavia não assumiu a fé de ella. Então, Nicodemo, ele foi hasta Jesus e ele dijo assim: Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode quê? Hacer las señales que tu haces, se Deus. A pessoa não tem dúvida que nós outros somos de Deus, porque ela vê aqui na igreja as señales. Ela vê milagros, ela vê demônios manifestando aqui na igreja, ela vê o enfermo sendo curado, ela vê os testemunhos na televisão, porque nadie tem isso, nenhuma igreja. Qual igreja que mostra tantos milagres como nós outros? Não há. Então, se a pessoa vem aqui e ela sabe, eles são de Deus, porque nadie pode fazer o que eles hacen, se Deus não está com eles. Ou se ele chegou tentando halagar a Jesus, elogiar a Jesus, e Jesus lhe dijo: em verdade te digo, que ele que não nasce de novo, o quê? Não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus lhe dijo: quem não nasce de novo. Que é isso? Nascer de novo. Nicodemo tampouco entendia, porque ele logo abaixo ele digo: como pode um homem nascer sendo já velho? Acaso pode entrar por segunda vez em el vientre de sua madre e nascer? Ou seja, ele não entendia nada. Assim é a persona, mientras ela não nasce de Deus, ela não entende nada. Ela vem à igreja, nós outros hablamos, ensinamos. Ela não entende nada. Parece que estou falando chino. Que ela não consiga entender. As coisas mais simples, ela não consegue. Não lhe entra. Ela não consegue entender essa necessidade. Você vê, nós outros hablamos de perdão, ela não consegue entender essa necessidade de perdonar, porque ele nascido de la carne, ele não entende que há que perdonar. Para ele é absurdo. Como que eu vou perdonar a quem me hizo mal? Como que eu vou perdonar uma pessoa que me danhou? Como? Ela que me tem que pedir perdão. Mas aún assim a pessoa não perdona, porque ela está lastimada. Então, para ela não entra a ideia de que ela tem que perdonar. Não entra em ella a ideia de que eu tenho que orar por meus inimigos. Eu tenho que orar por essas pessoas que me hacem mal. Eu tenho que orar por elas.
perdona mis pecados, assim como eu perdono aqueles que me hacen mal. Ela não consegue entender. Ella hasta ora el Padre Nuestro, mas ela não pratica. Não dá, ela não entende. Acabei de explicar o dízimo. Para a persona é uma loucura, porque ela pensa assim: Deus meu, se o que eu ganho já não me alcança, como que eu vou sacar primeiro 10% para Deus? Se 100% não me alcança, menos 90% que me sobre, não me vai alcançar. Ela não consegue entender que Deus promete abrir os céus e bendecir aqueles 90%. Para ela é loucura, não dá para entender, porque o nascido de la carne, ele não consegue entender as coisas espirituais, ele não consegue entender. Então, quando Jesus, ele digo que se tu não nasce de novo, tu não pode ver o reino de Deus, ou seja, eu não posso entender, eu não consigo compreender, eu não consigo ver o reino de Deus em minha vida, não vejo. Eu não vejo esse reino de paz, esse reino de tranquilidade. Para a pessoa isso é utopia. Para ela não existe matrimônio feliz, não existe família feliz. Para ela não existe, não, isso é fantasia, não existe. Mas por quê? Porque ela é nascida de la carne, por lo tanto ela não pertence ao reino de Deus. Então ela sofre bajo o senhor do reino deste mundo, que é Satanás. Então ela não consegue ver esse reino. Para ela não existe isso de família feliz, isso de matrimônio feliz, isso de casar e formar família. Não, isso está ultrapassado. Essa história de sexo só depois do matrimônio, por favor, bispo, você está passado, bispo, você já não é mais de sua época. E me chama de verro, ó. Porque para ela é loucura isso. Porque em el mundo de hoje, a persona, ela tem que ter sexo antes do matrimônio. Para ela, com a ideia de hoje, ela não necessita casar. Porque é loucura, não. Se nos queremos, nos juntamos. E se funciona bem, se não funciona, cada quem por seu lado. É a ideia que ela tem, para ela é loucura, essa ideia, casar, formar família, casar em el altar, isso para ela é ultrapassado, isso é coisa de, isso não existe, porque ela é nascida de la carne, e o nascido de la carne não consegue ver o reino de Deus, que o reino de Deus é um reino de disciplina, é um reino de regras, mas também é um reino de bendições. Mas ela não consegue ver. Ela não consegue ver isso. Ela não consegue entender essa necessidade. Por mais que você lhe pinte a ela a coisa bem claro, não lhe entra. Amanhã, você pergunte à pessoa que está ao seu lado, que foi o que eu disse hoje. Amanhã você, fulano, como está? Que o bispo disse ayer? Ela vai dizer, ayer? Bueno, ayer o bispo falou de Jesus, claro. Vou falar de quem? Vou falar de quê? Mas não entra. Porque o nascido de la carne, ele não vê o reino de Deus. Ele não vê a maravilha que é ser parte desse reino. A bendição que é estar dentro desse reino. E por isso que essas coisas para ela lhe são loucura. Então Jesus lhe digo a ele, quando ele lhe hizo a pergunta, Jesus lhe digo assim: em verdade te digo, que ele que não nasce de quê? De água e del Espírito, não pode que entrar em el reino de Deus. Então, primeiro Jesus dijo que ele não podia ver.
E agora Jesus vai mais profundo. Jesus digo, não pode entrar. A pessoa não vai entrar se ela não nasce del água e del Espírito. Para Nicodemo, a ideia del água era clara, porque ele entendia os rituais de purificação que eles tinham que fazer. Mas essa água aqui a que Jesus se refere, não é o bautismo em las águas. Não é o bautismo em las águas, porque o bautismo em las águas é só uma cerimônia para que a pessoa la realize uma vez que ela foi lavada por el água de la palavra de Deus. A palavra de Deus é essa água. É essa água que me convence de meus pecados, que me hace entender que eu não posso seguir en el erro que eu estou, que me hace tomar uma decisão de cambiar minha conduta, de cambiar minha forma de ser. A palavra de Deus é que tem esse poder de lavar-me, para dar-me uma nova ideia, novos pensamentos. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? Porque quando eu me arrependo de meus pecados, então eu os abandono. Mientras eu não me arrependo, ou seja, eu sou um nascido de la carne, então se eu cometo um erro, aí eu digo, oh Deus meu, perdona-me por meu erro. Ao dia seguinte eu estou coqueteando com o pecado de novo, porque eu não consigo deixá-lo. Você vê aquela pessoa que ella, por exemplo, maltrata a pareja, e depois ela disse assim, perdona-me fulana, perdona-me por lo que te hice, por lo que te digo, te juro por Deus, nunca mais lo hago. Você já escutou isso? Quem já escutou? Ó, e te pergunto, cambiou? Cambiou ou não cambiou? Mas ele não te pediu perdão? Mas ele volveu o quê? Por quê? Porque essa é a natureza do pecado, a natureza humana, que a pessoa por si sola, ela não consegue cambiar, ela não consegue. Por isso que você agarra um viciado e você pode colocá-lo, interná-lo, você o põe aí para quedar anexado, e ele queda em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, supostamente ele se está limpiando, desintoxicando, ele sai de aí e volta à droga. Você pode ver os alcoólicos anônimos, eles fazem passos, são passos, eles intentam, eles lutam para não volver a beber, eles intentam, eles se esforçam, como disse, é um dia à la vez, um passo à la vez, eles vão aguentando, mas quando passam por um problema muito difícil, não há padrino que lo libre. Por quê? Porque é natureza humana, natureza da carne. E solamente a palavra de Deus e o Espírito Santo é que pode transformar essa natureza humana. Porque a palavra de Deus me convence de meus pecados, a palavra de Deus me convence de los errores que eu estou haciendo, ela me convence que eu tenho que cambiar. A palavra de Deus lava minha mente, e o Espírito Santo, ele entra e me dá uma nova vida, uma nova natureza. Por isso que escrito está, ele que está em Cristo, nova criatura é. Ele não disse ele que está em la igreja, ele não disse ele que está em uma religião, ele disse ele que está em Cristo, nova criatura és, ou seja, és uma nova criação. Quando o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa, ele transforma a maneira de la persona ser, pensar, actuar, portar-se, hablar, ele cambia, ele dá a la persona a mente de Cristo. A pessoa passa a ter essa mentalidade diferente, por isso que ela reacciona de uma maneira diferente, e isso é visível. A família vê, quando a pessoa nasce de novo, quando ela realmente nasce del água e do Espírito, a família vê, os amigos veem,
E quando isso acontece, ela não tem vergonha de dizer que ela é de Jesus. Ela assume a fé de ela. Amém, gente? Ela habla de Jesus para outros. Ela não tem vergonha de dizer: eu sou da Igreja Universal. E que? E que? Ah, porque aí te saco o dinheiro. De quem é o dinheiro? É meu, é tudo. Então vocês, aí te estão lavando o coco. Bendito lavado, porque me sacou os malos pensamentos e me puso buenos pensamentos. Me sacou, ele desceu de morir e me deu desceu de viver. Me sacou o vício e a hora me deu paz. Está compreendendo, sim ou não? Esse lavado cambiou minha forma de tratar minha esposa. Antes eu pegava minha esposa, humilhava minha esposa. Hoje eu amo minha esposa. Hoje eu cuido de ela. Eu amo e sou amado. Porque é a nova vida. Jesus, ele hace a persona, é de ser essa nova criatura. E por isso que todo mundo se dá conta. É impossível que uma persona, ela venga nascer de água e de espírito, e ela continue sendo a mesma. E claro, se cumpre do que Jesus disse: buscad primeiramente, ou em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E que passa? As outras coisas, todo o demais será añadido, porque eu entrei no reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino de miséria ou é um reino de prosperidade? Então, eu vou prosperar, eu não vou receber uma bendição, porque você pode receber uma bendição. Por exemplo, julho, hogueira santa, vamos ter hogueira santa, e você vai ser sacrifício. E você pode receber uma bendição. Ok, você recebe uma bendição, mas sua vida não será uma bendição, porque você não está no reino de Deus. Você só vino, agarrou algo do reino de Deus e volviu para o reino do mundo. E temprano ou tarde, você perde o que você conquistou. Não sei se me hago entender. Mas quando você nasce de novo, quando você nasce de água e de espírito, quando acontece esse milagre de la regeneração que o Espírito Santo hace em la persona que se entrega a Jesus, então a persona ela passa a estar dentro do reino de Deus. E nesse reino há prosperidade, então ela começa a desfrutar de isso. E nesse reino há paz, ela passa a viver em paz. Não a ter paz, mas a viver em paz. E nesse reino há família. Então, se minha família, ela passa a ser uma bendição. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? É isso que Deus quer. Ele quer que ustedes tenham isso. Ele quer que ustedes sejam parte desse reino. Mas você tem que nascer. E como que eu hago, bispo, para nascer de novo? Para você nascer de novo, você tem que morir para você mesmo, morir para suas vontades, morir para seu querer, morir para seu eu. Você tem que começar a crer em Jesus, não a sua maneira, mas a maneira de Deus. Amém, gente? Eu começo a viver não a meu modo, mas ao modo de Deus. Eu me someto a Ele, eu me sujeito a Ele. E eu permito que o Espírito Santo, ele venga transformar-me. É evidente, esse câmbio de persona não é de la noite à la manhã. Ele é um processo, mas é um processo contínuo, porque eu vou sendo transformado, eu vou sendo cambiado, eu vou sendo moldeado. E o Espírito Santo me vai dando a imagem de Deus. Volvemos à criação, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Quando eu vengo a nascer de novo, então se eu recebo essa imagem de Deus, eu recebo esta semelhança de Deus, ou seja, eu passo a atender o caráter dele, os pensamentos dele, a forma dele. Então, se para mim perdonar é tranquilo, eu tenho que perdonar e eu perdono. Eu confesso a minha fé,
eu vivo dentro de uma vida digna, recta. Eu dejo as coisas de antes. Por quê? Porque eu nasci de novo. Amém, gente? E Jesus dijo assim: lo que és nascido de la carne, que és? Por exemplo, todos nós temos características de nossos papás. Características. Você pode não haver conhecido seu papá, mas você tem características de seu papá, seja em traços físicos ou seja em conduta, em caráter. Mesmo que você nunca conheceu seu padre, mas você traz dentro de você o ADN de seu padre e de sua mamá. Me estão compreendendo, sim ou não? Você vai ter sempre isso. Então, quem é nascido de la carne, é carne. Continua com essa natureza de la carne. Aí ele disse: lo que é nascido del Espírito, que passa? Espírito és. Então, quando eu nasco do Espírito Santo, eu passo a atender a mente de Jesus. Amém? E Jesus digo: não te assombres de que te haja dicho, os és. Os és que? Necessário nascer de novo. Não és uma opção, és uma necessidade. Porque se você não nasce de novo, você não vê e você não entra no reino de Deus. Imagine-se, você não entra aqui, porque o reino de Deus é aqui entre nós outros. E se eu não entrei no reino de Deus aqui, você crê que depois eu vou entrar no reino dos céus? Então, para que você entre no reino de Deus, você tem que tomar sua decisão de querer essa nova vida. E hoje isso pode acontecer aqui, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo quer ser Deus ter um novo homem, quer ser Deus ter uma nova mulher. Mas para que Ele haga, você tem que tomar essa decisão. Você tem que desejar isso. Você tem que entender que não há nada mais importante que isso para você. Amém? E eu vou orar por você que queira. Ou bispo, eu quero, eu não só o quero, eu necessito. Eu necessito. Eu estava el martes, nós estávamos allá em Nicarágua, e eu fui allá uma concentração, e aí em um momento eu chamei a Raquel para poder falar sobre família, e Raquel disse uma coisa, que ela quando chegou à igreja, nem ela se suportava, ela não se suportava, da forma como ela era, ela não se aguentava. Assim é o nascido de la carne, ele não se aguenta, porque ele sabe que ele está sendo mal a outros e a si mesmo, mas ele não consegue cambiar, ele não consegue, não é que ele não queira. Quando o seu familiar, que é viciado, ele disse assim: fulano, eu quero cambiar, eu vou cambiar, ele não lhe está mentindo, ele realmente quer, mas ele não consegue, porque é natureza humana, é carne, ele não consegue, a força de ele não pode hacerlo cambiar. Quando sua pareja lhe hace um mal e depois disse: perdão, eu quero cambiar, eu vou cambiar, eu te prometo, nunca mais lo hago. Quando ele disse isso, ele não está sendo hipócrita, ele está sendo sincero, ele realmente não quer fazer essas coisas, mas ele não consegue cambiar, não consegue. Eu atendi uma pessoa que ele me disse assim: o bispo, eu sou extremamente mujeriego, eu não consigo cambiar, o bispo, eu não consigo. O bispo, eu estou com minha mulher e estou mirando outra, eu não consigo, bispo, é uma coisa que eu não me controlo. Por quê? Mas ele sabe que está errado, mas por que ele lo hace? Natureza humana, carne, nascido de la carne.
Assim é a persona. Ela pode estar na igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas ela não cambia. Ela não cambia. Porque é carne. A pessoa só consegue realmente cambiar quando ela entende: eu sou nascido da carne e eu tenho que nascer da água e do Espírito Santo. Eu tenho que nascer de novo. Então, ela começa a buscar isso fervorosamente, e aí o Espírito Santo vem sobre ela. Amém? Quem necessita, quem quer, o bispo, eu necessito, não é só o querer não, bispo, eu necessito nascer de novo, como Jesus disse, é necessário nascer de novo. Quem sente essa necessidade, venga aqui delante do altar, por favor. Você que sente essa necessidade, sinceramente, o bispo, eu haria o que fora, para não ser mais do que eu tenho sido. Venga aqui, póngam-se de pé, por favor, os demais. Essa semana é a semana que antecede ao domingo do Pentecostés. Os apóstolos e discípulos, eles tinham muitas debilidades. Você sabe, Pedro era uma pessoa impulsiva, ele cortou a orelha de um soldado, ele era impulsivo. Juan e Santiago queriam matar a cidade de Samaria. Eles queriam matar, porque disseram a Jesus: quer que mandemos fogo descender do céu para que os consuma? Ou seja, eles tinham essas coisas. Tomás era um homem lleno de quê? Dúvidas. Ou seja, nenhum dos apóstolos eram perfeitos, nenhum deles, mas todos eles tinham uma característica em comum: eles eram sinceros. Porque eles queriam agradar a Jesus, eles queriam servir a Jesus. Então, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles perseveraram por 10 dias no cenáculo, unânimes, para que o Espírito Santo fora derramado sobre eles, porque eles entenderam que só o Espírito Santo os podia transformar. Só o Espírito Santo pode transformar-lhes. Amém? Nada lhes vai transformar. Um bom conselho não lhes vai transformar. Não lhe vai transformar. Ser conhecedor da Bíblia não lhe vai transformar. Os maiores incrédulos são os teólogos. Então, se o que vai transformar é você entender isso, eu tenho que buscar isso. E eu lhe pido, essa semana, haga um esforço. Venga todos os dias à igreja. Venga, haga um esforço, qualquer horário. Aunque você venga aqui, de pronto não pode nem participar de uma reunião, mas você entre aqui, venga aqui no altar para buscar o Espírito Santo. Aunque esteja solo aqui dentro, mas você venga aqui e diga: Jesus, eu quero a promessa, eu quero ser lleno de ti, eu quero nascer de novo. Haga isso. Pensem nisso. Porque sim, o Espírito Santo, você está fora do reino de Deus, você está dentro da igreja, mas fora do reino de Deus. E eles entenderam isso e buscaram. E quando o Espírito Santo descendeu no dia do Pentecostés, a partir de aquele momento, eles já não eram mais as mesmas pessoas. Foi imediato. Quando o Espírito Santo entra em uma pessoa, é imediato. A pessoa cambia, suas ideias cambiam, ela se llena. E foi isso que aconteceu com eles.
E eu quero que isso aconteça com vocês. Amém, gente? Isso tem que acontecer. Mas só vai acontecer se você entender isso, eu vou buscá-lo. Eu vou buscar isso, eu vou dedicar-me a isso. E não vou descansar hasta que Deus não descenda sobre minha vida. Porque uma vez que isso aconteça, vocês não serão mais as mesmas pessoas. Não serão mais. Vocês serão diferentes. E não só vocês, sua vida será diferente. Amém, gente? Porque o reino de Deus passará a estar dentro de vocês. Então eu lhes pido, por favor, hagam isso. Eu estou falando isso por el bem de vocês. Não é para mim bem, porque eu já estou no reino de Deus. Mas eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você viva como nós outros vivimos, com essa fé, com essa alegria, com essa paz. Eu quero que você tenha isso. Eu não quero que você seja aquela pessoa que está sempre... Parece uma passa, não? Passa? Hã? Ciruela passa. É isso aí. Já viu a ciruela passa? Você mira para a pessoa e ela tem cara de ciruela passa. Exatamente assim. Ela não tem vida. Ela não tem chispa, não tem. Ela é apagada. Ela é apagada na empresa, no trabalho, na casa, ela é apagada. E na escola ela estuda, mas não há nenhuma diferença. Se ela não vai à classe, nem o professor se dá conta. Porque elas estão apagadas. Ela ciruela passa. A hora já sabe, não? Quando alguém passa por você, buenos dias, ciruela. Você já entendeu o que ela quer dizer. Pense nisso. Ele é Espírito Santo. Quando ele entra em uma persona, ele llena a persona de vida. Vida, ela pode ter estar uma enfermidade e tudo isso, mas isso não quita de ella a alegria, a vida. Ela tem força. Ela se levanta por la manhã com ânimo. Ela não se levanta por la manhã como se estivesse carregando na tonelada. Não, ela tem vida. Ela tem alegria. Ela hace a família dela feliz. Ela transmite felicidade. Cambia os papéis. Antes ela se casou para ser feliz. A hora ela entendeu que ela se casou para ser a outra pessoa feliz. Então se ela hace a outra pessoa feliz. Você já viu essas pessoas que já amanecem mal-humoradas? Você convive com alguém assim, melhor deixa-lo. Porque a pessoa já amanece mal-humorada, Deus meu, eu não entendo isso. Como que a pessoa já amanece, já mal-humorada, já amanece, já trompuda, Deus meu. Ah, porque eu dormi mal à noite. Dormiu mal, graças a Deus. Vai orar então, pô. É assim que eu hago. Se eu perdo o sonho na madrugada, o que eu vou fazer? Vou orar, aproveite-o. Mas se a pessoa, ela esvazia, ela quer dar mal-humorada, porque eu não dormi bem, porque o sonho... Ai, Deus meu. Não cambia. A pessoa sempre de malas, sempre trata a outra, dando patada, parece um... Hã? É? Um cavalo? Eu não digo, foi o Senhor que digo, hein? Mas é assim, a pessoa está sempre assim. Por quê? Porque ela não tem, ela é essa... ciruela passa. Essa ciruela passa, está sempre... Por isso que ela vive llena de arrugas. Por isso que é rugas ou arrugas. Ela está llena de arruga, porque ela vive assim, assim. Porque quando você é lleno do Espírito Santo, seu rosto brilha, você rejuvenesce. Eu tenho 52 anos, eu não me cambio por 3 de 20. Porque hoje eu vi muchachos de 20 anos todos
por el amor a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você tem essa vida dentro de você. Realmente é um nascer de novo. Dentro, você não envelhece mais, você envelhece na cáscara. Mas aqui não, a cabeça não. A mentalidade suja é llena de vida. Por isso que você vive com ideias, inspirações. Você está sempre motivado. Seu negócio cresce porque você está sempre com boas ideias. Você cresce na empresa porque você está com boas ideias. Você tem uma boa disposição. Mas quando esse ciruela passa, reclama, murmura, tudo para ele está mal, reclama do patrão, dos companheiros, reclama do tráfico, reclama do trem, reclama do chofer do autobus, reclama do marido, da mulher, reclama do presidente, da presidenta, reclama, aí sai o presidente, entra outro, reclama do outro também, e o outro que vai venir, ela já está reclamando dele que vai venir todavia, porque ela é assim, ciruela passa. Vocês compreenderam, sim ou não? Coloca a mão em seu coração. Cierra os olhos, por favor. Cante com nós outros esse hino. Más que el aire que eu respiro. Más que el aire que yo respiro. Maior que o sol. Mayor que el sol. Que brilla al amanecer. Que brilla al amanecer. És bem maior. Es bien mayor. Este deseo de conocerte a ti, Jesús. De conocerte a ti, Jesús. Más que el oro. Más que el oro. E toda a glória deste mundo. Y toda gloria de este mundo. Maior que todo. Mayor que todo. Lo que mis ojos puedan ver. Lo que mis ojos puedan ver. És bem maior. Es bien mayor. Este deseo de conocerte a ti, Jesús. De conocerte a ti, Jesús. Dentro de mim. Dentro de mí. Esse deseo palpita mais. Esse deseo palpita más. Que coração. Que coração. Emocionado. Não tem explicação. Não tem explicação. Oh, quanto quero. Oh, quanto quero. Saber de ti. Saber de ti. Humildemente. Pido a ti. Pido a ti. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Nascer de novo. Nascer de nuevo. Diga-lhe, cambia, Senhor. Cambia, Senhor. Mi coração. Mi coração. Que és viejo por um novo. Que es viejo por un nuevo. Dentro de mim. Dentro de mim. Esse deseo palpita mais que coração. Que coração. Emocionado. Não tem explicação. Não tem explicação. Oh, quanto quero. Oh, quanto quero. Saber de ti. Saber de ti. Diga-lhe humildemente. Pido a ti. Pido a ti. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Nascer de novo. Nascer de nuevo. Cambia, Senhor. Cambia, Senhor. Mi coração. Mi coração. Que és viejo por um novo. Que es viejo por un nuevo. Oh, meu amado Senhor, meu amado Deus, a única maneira de uma pessoa realmente cambiar é quando ela recebe esse coração novo.
Es quando Jesus uno muere para si mesmo, para viver para ti. Essa decisão é o que transforma a persona desde adentro. Senhor, e há pessoas que estão aqui, que elas já não se suportam mais, elas já não querem mais ser o que são, elas não querem seguir com esses mesmos pensamentos destrutivos, ela não quer mais, ó Deus, seguir sendo essa persona possessiva, essa persona que sofoca a seus filhos, a sua pareja. Ela já não suporta mais, Jesus, ter as mesmas atitudes, porque ela se dá conta que está lastimando a si mesma e lastimando a quienes ela ama. Jesus, essa persona sincera que está aqui ante ti, porque ela quer, Jesus, esse novo coração, ela quer nascer de água e de espírito, ela quer que tu palavra venga lavar, limpiar, para que assim tu espírito, ele venga habitar, morar e transformá-la em uma nova persona. Ó Espírito Santo, e no nome de Jesus, escute neste momento a oração sincera deste homem, desta mulher que te busca, meu Padre. Hable com Deus aí a hora e diga-lhe a Ele que você quer isso, você quer nascer de novo. Hable com Ele com sinceridade e diga-lhe a Ele: Jesus, eu já não quero mais seguir como sou, e não quero mais seguir haciendo o que hago, eu não quero mais ser essa persona. Diga-lhe a Ele: eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo. Hable para Ele que você quer conhecê-lo. Oh Jesus, nós desejamos que essas pessoas te conoscam, que elas realmente te conoscam, Jesus. Muitas já conhecem a igreja, mas não te han conhecido, não han entrado em tu reino, Jesus. Mas eu quero que aqui agora tu Espírito descenda sobre elas, para transformá-las e fazê-las novas criaturas, para cambiar seus pensamentos, para cambiar seus ideais, para cambiar, ó Deus, seus desejos, e colocar em nelas tus ideais, tus pensamentos, tus desejos. Jesus, nós outros queremos que aconteça o que tu has dito: venga a nós outros tu reino e haga-se tu vontade em nós outros, como é hecha no cielo, que tu vontade seja hecha em nós outros. Tu querer, Jesus. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre essa pessoa que quer conhecer-te, essa pessoa sincera que quer entrar em tu reino, Jesus. Ela quer ser um cidadão de tu reino, Jesus. Então vem Espírito Santo para fazê-la nascer de novo. Isso, hable com Ele, rinda-se a Ele, entregue-se a Ele, confiesa-lhe a Ele seus erros, pecados, e diga-lhe a Ele: Jesus, eu estou decidido a cambiar, estou decidido a ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero ser uma nova criatura. Isso, pida-lhe a Ele, porque sua sinceridade hará que o Espírito Santo descenda e Ele lhe transforme, Ele lhe llene de vida, lhe llene de paz, lhe llene de vigor, que Ele lhe dê o brilho de Ele em seu rosto. Ó Espírito de Deus, vem sobre essas pessoas aqui agora. Isso, hable com Ele, isso, pida-lhe a Ele, hable com Ele. Ó Espírito Santo, descenda, Espírito Santo, transforma essa jovem, esse homem, essa mulher, esta senhora, este senhor. Espírito de Deus, haz-nos ser uma nova criatura aqui agora. Transforma essa persona em uma nova criatura, Espírito Santo. Isso, hable com Ele. Mi orgullo
orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer a Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgulho me sacou del jardim. Mi orgullo me sacó del jardín. Sua humildade puso el jardim em mim. Su humildad puso el jardín en mí. Se vendera todo o que tenho, Si vendiera todo lo que a cambio de tengo, su amor, a cambio de su amor, eu falharia. yo fallaría. Porque su amor não se compra nem se merece. Porque su amor no se compra ni se Su amor merece. es un regalo. Su amor es un regalo. De graça se recibe. De gracia se recibe. Eu quero conhecer a Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Diga-lhe a Ele: quero conhecer a Jesus. Quiero conocer a Jesús. Levante as manos, quero conhecer a Jesus. Cante: quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Mi amado és, Mi amado el mais es bello. el más bello entre Milhares e milhares. millares y millares. Mi amado és, Mi amado es el más bello entre millares y millares. quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Diga-lhe a Ele: eu quero. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Yeshua. Yeshua. Quiero conocer a Jesús. Diga: eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Aleluia. Adore-lo então, a hora. Adora-lo. Adora-lo e diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero.
Eu quero conhecer-te, eu quero que tu llenes minha vida, minha alma. Diga-lhe a Ele: Jesus, toma minha vida, toma meu coração. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, descienda sobre tu povo aqui agora. Descienda sobre eles, Espírito Santo, e transforma-los em novas criaturas, novas pessoas. Espírito Santo, nós outros estamos aqui como os discípulos, Senhor, perseverando, unânimes em oração, porque queremos, ó Deus, queremos que tu Espírito descenda sobre toda a tua igreja. Queremos, ó Deus, que aconteça nosso Pentecostés. Tem que acontecer, Jesus. Descenda sobre tua igreja, descenda sobre tu povo, Senhor. Espírito Santo, que essas pessoas sejam transformadas, que elas sejam cambiadas completamente. Oh Espírito de Deus, haga o que não podemos, o que não conseguimos. Espírito Santo, descenda sobre tua igreja. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Te adoramos, Espírito Santo, te adoramos. Vem, Espírito Santo, e llena toda a tua igreja, llena todo o teu povo de ti. Espírito Santo, inunda a tua igreja, inunda. Espírito Santo, vem-me, Senhor, cumpra-se tu promessa. Eu quero a promessa de tu Espírito, Jesus, porque tu prometiste que lo enviaria. Senhor, descenda sobre este lugar, descenda, Jesus, porque nós outros com nossa força não podemos, meu Senhor. Só no tu Espírito pode trazer vida, só no tu Espírito pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Então vem, Espírito Santo, e llena este povo, llena essas pessoas dessa vida. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espírito Santo. Llena tu povo, que tu povo seja llenado. Aleluia, Espírito de Deus, llena mi vida. Aleluia, aleluia. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Llena mi vida, pida-lhe. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. E llena-me. E llena-me com tu presença. Com tu presença. Com tu poder. Com tu poder. Com tu amor. Com tu amor. Pida-lhe com toda a sua força. E llena-me. E llena-me com tu presença, com tu poder, com tu amor, Espírito de Deus. Recebam o Espírito de Deus aí agora. Aleluia. Seja llenado por Ele. O Espírito Santo está aqui agora. Aleluia. Aleluia. Recebam do Espírito Santo aí agora. Recebam a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu bendigo todas estas pessoas, ó Deus, e que elas sejam a partir de agora novas criaturas. E que nesta semana, Jesus, essa semana
del Pentecostés, porque será uma semana que vamos estar aqui. Eu quero, Jesus, que tu derrame tu Espírito, que o próximo domingo, dia 8, todos os que aqui estão sejam llenados, sejam transformados, sejam alcançados por tu Espírito Santo. Que essa pessoa, ó Deus, salga de aqui hoje para dar testemunho do Senhor Jesus para todos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego cada uma de elas em tuas manos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Dê graças a Deus.